Bom, bom dia, meus amigos. Estou aqui para mais um vídeo, né? Que é, como disse, um pouco de cara. Nada além de não quero ofender ninguém e não quero ser mais do que ninguém. Não sou nenhum cientista e também não sou Deus para julgar ninguém e nem condenar ninguém e nem observar, salvar ninguém. Mas sou ser humano e também tenho minha opinião. Não quer dizer que as pessoas são obrigadas a concordar comigo. Agora, para você que concorda, curte aí. Para você que não concorda, também aceito do mesmo jeito. É que, como se diz, eu sempre gostei, fui entre meio das amigas, sempre fui conhecida como aquela assim, a Marli. O que ela tem que falar, ela fala. Seja certo ou seja errado, ela fala. Bom, então vamos lá. O mundo, a outra vez, acabou com água, né? Só salvou a família de Noé e um casal de cada espécie, né? Porque o povo estava desobedecendo a Deus, aprontando muito, então Deus resolveu acabar com água. E dessa vez dizem que vai acabar com fogo. Vai acabar? Não, eu acredito que já está acabando. Porque além de tanta tragédia, tanta coisa que está acontecendo no mundo, pode ver fogo queimando, muita desordem, muita coisa. E o povo ainda toca mais fogo ainda, né? Cada um com a sua tochinha de fogo lá tocando, né? Cada um quer cutucar mais do que o outro. Acontece uma coisa no mundo, que nem Deus já está mandando as pragas para para o mundo inteiro, essas doenças, tudo isso aí já é coisa que já está no fim do tempo, né? Dá para ver. Furacão, essas coisas, tudo que está acontecendo. E vem a Covid, as pessoas, em vez de contar, falar as coisas boas que aconteceram nesse meio, né? Foi muita tragédia, sim, muita tristeza, muita gente morreram. Mas também teve muita coisa boa, aquele povo, as pessoas ficaram mais humanos, ajudando um outro, levando cesta básica, outro ajudando como podia, salvar o próximo, em meio à pandemia, outros doando, né, dinheiro, outros socorrendo, levando cesta básica, né, doando, dividindo um pouco que tinha. Foi triste e ao mesmo tempo foi bonito, que mexeu com o coração de muita gente de pedra, que não fazia nada pelos outros, não é mesmo? É como se não for por amor, vai ser pela dor, né? Então, quando ele viu que o mundo estava acabando, que estava morrendo tudo, que ali não teve rico, nem pobre, nem cor, nem raça, foi levando tudo. Aquilo lá é uma das pragas que Deus mandou, como antes, qualquer coisa ele mandava lepra, né? Ou acabava com aquele povo, quando estava demais, né? Não, as pessoas, em vez de passar essas coisas bonitas, não, ficava, parece que cada dia mais, inventando mais e falando mal do presidente. Eu não estou defendendo o presidente, não estou defendendo nenhum, seja qual foi, que eu acredito que esse presidente foi um velho guerreiro de ficar lá lutando com pouco dinheiro, tendo que dividir entre comida e remédio e tanta coisa, aí para o povo não ficar desempregado. Não estou fazendo política, se fosse outro lá, eu ia falar a mesma coisa. Bom, deixa o negócio de política para lá. Mas as pessoas mostraram o seu lado humano, meia tragédia, meia tanta coisa triste, mostrar. Só que as pessoas não mostram essas coisas. Aí só mostraram a gente morrendo, falando mal, mesmo assim ainda falando mal do presidente, que negócio de vacina, blá, 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 em vez de mostrar coisas lindas, maravilhosas que aconteceram nessa terra. Bom, Deus mandou a praga, tudo bem, a vacina ajudou, mas se Deus não quisesse, teria acabado como ele acabou na época de Noé. Ele não acabou com o povo tudo, ele poderia ter acabado. Não, vamos dar mais uma chance. Bom, aí começa a política, aquele inferno de novo. Ninguém mostra coisa boa que nenhum, não estou falando dependendo que o Bolsonaro fez ou que o Lula fez, ninguém mostra nada. As pessoas só querem meter o pau, aquele briga, aquela guerreira. É como se tivesse cada um com uma tocha de fogo acendendo o mundo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Aí depois, graças a Deus, veio como que fala, a Copa do Mundo. Nossa,
foi uma pausa que deram. Aí todo mundo, né, torcendo para a mesma coisa, tava tão bonito. Eu tá querendo, torcendo porque o Brasil ganhasse. Nem, eu não ligo muito para jogo, mas na Copa é a única época que o Brasil, cada país, não é só o Brasil, cada país se une, né, em oração, aí lembram de Deus, né, rezar, orar para que o time ganhe, tal. Aí eu torcendo para o Brasil ganhasse, porque estava tão bonito, né, a união, todo mundo esqueceu das rivalidades que arrumou na época de política, e parente com parente, brigar, tal, coisa que eu acho besteira, porque seja qual for o presidente que for lá, gente do céu, lógico, cada um de nós vamos torcer para um. Não importa, o importante é que ele faça o bem, principalmente para os pobres, porque os ricos, graças a Deus, entre o presidente que for, ele pode perder alguma coisa, mas ele tem como superar. Agora, pobre não. Pobre, as bombas caem sempre na cabeça dos pobres, né? Então, que Deus ilumine. Eu vou dizer, eu votei no Bolsonaro, porque foi muita coisa na minha cabeça e tal. Votei no Lula de outras vezes que ele ganhou, mas o que eu pedi mesmo para Deus é que ganhasse o que fosse ser melhor para o povo, principalmente para a pobreza. Porque rico, se perder um pouco, ele tem de onde tirar. Agora, pobre não. Pobre, eu sei como é dura a vida de pobre, né? A luta é enfiada em dívida no banco, junta um dinheirinho aqui para comer, falta ali, tem que pagar água, luz, essas coisas, tudo. Então, não adianta, a gente só os pobres mesmo, né? Rico pode ter o sofrimento, doença, desunião na família, tudo, mas a parte financeira, os pobres é que se lasca mesmo. Bom, aí o povo, né, graças a Deus na Copa teve uma trégua, mas foi por pouco tempo, né? Logo acabou e infelizmente o país não ganhou. E aí voltar tudo a procurar qualquer coisa. Não estou desmerecendo os canal de televisão, nem repórter. Eu também estou aqui como se fosse no meio deles, né? Porque depois que inventaram essa internet, nosso Deus, virou um fervor, né? Daí que o povo tá atacando fogo no mundo mesmo. Tá quase chegando a hora de Deus falar, não, agora peraí, deixa eu terminar com o resto, porque mais da metade o povo já queimou, né? Com tanta mentira, tanta coiseira, como agora, por exemplo, vamos voltar no Pelé. O Pelé já mataram ele, já desenterraram, já cada um quer aumentar um pouquinho, né? Como se diz, conta um conto, aumenta um ponto, né? Um já mostra o caixão dele feito, outro mostra lá o parede desligado, outro mostra ele falando lá tudo enrolado, nem sei se é ele mesmo, família em volta, despedindo. Agora já foi buscar os netos dele, porque nessa parte, ó, eu falar a verdade, eu sou boa, eu como falo, quem tem que perdoar é Deus. Mas se é verdade mesmo que os netos veio, eles estão provando ali pro Pelé morrendo, é mais uma lição de vida, que eles não são igual a ele, quis puxar para a filha dele, né? Porque ele abandonou a filha no leito de morte, né? Com tanto dinheiro, isso aí todo mundo sabe, né? O mundo inteiro, porque tem esse negócio também, o povo, as coisas boas o povo não espalha, mas as coisas ruins não precisa nem Deus cobrar, o povo aqui da terra mesmo cobra, né? E ele, com tanto dinheiro que ele teve, né? Ele teve um coração de pedra, ele podia pelo menos dar assistência para essa filha que morreu lá, cuidando como podia, e nem um abraço que ela queria de um final por parte do pai, morreu pedindo e ele não foi. E como se diz o povo, comentar, sei lá se é verdade ou mentira, ele falou que ele até assinava, que foi obrigado por lei, porque foi muitas vezes recorrido para ele assinar, né, para ele reconhecer ela, e mesmo sendo prova que era a filha dele, ele falou que reconhecia no papel, mas no coração dele, ele não aceitava ela como filha. E tanto é que abandonou os netos também, né? Ele não deu força nenhuma para os netos. Foi o pai que continuou cuidando dos filhos, levando, né? Hoje eu acho que cada um tem uma carreira, eu não sei. Sendo que ele era o rei Pelé, ele poderia dar uma força para esses netos serem um grande jogador, né? Não. E nem sei se é os últimos netos dele, porque pelo que eu vejo, é os únicos, não sei, porque pelo que eu vejo, eu tô vendo só as filhas lá, não tô vendo neto nenhum dele lá, né? As filhas que ele reconheceu, né? Porque a outra, ele deixou morrer sem ele dar ela com certeza perdoou ele, né? E ele não. Ele, por causa de defender seu dinheiro, seu egoísmo, seu orgulho, achando que ele era o rei dos reis, que ele podia tudo. Bom, ela até não sofreu muito, coitado. Morreu logo porque ela não tinha dinheiro para bancar a doença, né?
Agora ele tá lá sofrendo. Só que o que eu acho engraçado, ele tá sofrendo porque com todo o dinheiro dele, por duas razões. Uma que Deus está dando uma chance, para quem sabe ele ainda pedir perdão pelo que ele fez, né? Porque foi pecado, acredito que tenha sido. E foi falta de humanidade, né? Fosse filho ou não, alguém que estivesse pedindo socorro para ele deveria ter ido lá com tanto dinheiro que ele tem. Se os pobres se ajudam, um rico está nada de bancar o tratamento da própria filha dele, né? Mas não, ele não fez, né? Então, quem sabe Deus está dando essa chance para que ele se arrependa, né? Porque diz que até o último suspiro, enquanto você estiver aqui nessa vida, você pode ter sido feito o pior criminoso, feito a pior coisa. Se na última hora você se arrepender, Deus é Pai, Ele perdoa. Então, o Pelé talvez esteja vivendo ainda por duas razões. Uma, por causa que ele tem dinheiro, né? Então, eles ficam mantendo ele vivo lá, né? E outra, para ele sofrer um pouco na pele, porque, como se diz, se não for por amor, que seja pela dor, que ele amoleça o coração dele e se arrependa do que ele fez. E veja que ele foi um rei, mas poderia ter sido feito muita coisa boa, principalmente para a filha dele, pedindo perdão, pedindo um abraço, até na última hora da morte ele não foi. E então ele poderia ter pedido perdão, mas não, ele achou que o dinheiro, que ele ia comprar a vida dele, ele achou que esse dinheiro, isso aí por ganância, né? Por ruindade mesmo, para não poder achar que não queria dividir a herança dele com a família, sendo que agora vai ser dividido com os netos, né? Ela não pôde, mas os netos têm todos os direitos, tudo vai ficar aí, porque ele não vai levar nada. Ele pode, que nem mostrar lá, não sei se é verdade, um caixão de ouro, grandes coisas. Para mim, aquilo lá merece ser enterrado num caixão desses que os povos ganham aí da prefeitura. Porque para ele, tanto faz ser enterrado no caixão de ouro, de que for, se ele não arrependeu, não pediu perdão, se Deus não perdoou ele não vai para lado nenhum, sabe? A gente já sabe onde ele deve ir, né? Quando a pessoa, porque você sabe que agora não, mas Deus vai me julgar depois, né? Então, até o último suspiro da vida nossa, nós temos ainda como se arrepender, né? E ninguém foi para o céu nem para o inferno, só os santos e os anjos. A gente só vai ir para algum lugar. Eu acredito que vai para o inferno, os que não tem jeito mesmo, já vai direto mesmo. Morre o espírito, que só sabe o espírito. Não adianta levar ouro, riqueza, tudo, dinheiro, deitar em cima, fazer um caixão até o teto de dinheiro que não vai levar mesmo. Ele só vai dali, ele nasceu, nu ele vai voltar. E pior ainda, porque quando nós nascemos no nosso corpo, e agora a gente vai deixar até o corpo que nós usamos aqui nesse mundo vai ficar. Só vai subir o espírito para ficar num lugar repousando, para quando Jesus vir ressuscitar os vivos e os mortos. Isso está muito claro na escritura, né? E então, olha, quem fez até o último suspiro da nossa vida está anotado lá, na cadernetinha de Deus. Agora, coisas boas ou ruins. Agora, depois que teu espírito saiu do teu corpo, meu filho, acabou. Aí é uma coisa que você estivesse prestando uma prova, um vestibulinho, alguma coisa, que tem 5 minutos para você fazer aquilo. Deu o sinal que acabou, a gente tem que parar. Se fez, se não fez, não vale mais, não é mais contado a partir daí. Então, mas só que quem sou eu para julgar alguém, né? Eu só estou falando o que eu penso, como tanta gente, né? Só que as pessoas tacam fogo, eles já enterraram esse Pelé não sei quantas vezes, eles já ficam condenando ele aqui mesmo, e ninguém pode fazer isso, que é só Deus. A gente, lógico, eu não concordo com as coisas que ele fez, mas quem sou eu, né? Não sou Deus para julgar ninguém, né? Então, o mundo está acabando, porque o povo aumenta muito. Em vez das pessoas mostrar, tipo, alguma coisa bonita que ele fez também no futebol, que em outras coisas eu não fiquei sabendo que ele fez alguma coisa. Sei lá, se ele mantém alguma entidade, alguma coisa, eu não sei, porque é muito reservado. Mas, pelo menos, na parte do futebol, ele deu muita alegria. Inclusive, eu tive um tio meu, tio Anísio, que jogou na época do Pelé, que eu era criança, né? E ele morreu já há muitos anos, nem tem ele lá, eu até procurei lá no meio lá do jogador. Naquela época, acho que nem todo mundo eles colocavam. Ele era um grande jogador do Santos, chamava Anísio Nunes Pereira.
irmão do meu pai, sabe? Mas naquela época o jogador não ganhava nada, ele morreu na pobreza lá sem nada. O que ele ganhou jogando bola, ele gastou. E eu conheci ele, né? E quando ele morreu, eu já tinha meus 30 anos por aí, né? E morreu bem idoso, numa casinha pobrezinha, não tinha nada. Você vê que o dinheiro a pessoa ganha, mas gasta tudo, e ainda bem que ele gastou, porque pelo menos, não sei se ele fez caridade, não fez, pelo menos a família não ajudou ninguém. Se ele gastou, ele gastou com ele mesmo. Ele só vinha ver meus avós, não trazia nada, eu lembro, meus avós moravam com meu pai, e vivia de avião para baixo e para cima, era jogador de Santos. Só que na época também, ele é da época do Garrincha, aquela turma lá, eles não ganhavam quase nada, que tem muito jogador que morreu na pobreza, né? O Pelé deu sorte porque ele se tornou um rei, né? Um rei. Então, mas tem muitas coisas boas que, assim, exemplo que serve pra gente, que ainda estamos aqui viva nesse mundo. Ó, como Deus faz as coisas. O Pelé, ele era, pelo que eu fiquei sabendo, ele era de uma família muito pobre, né? Só que tinha um coração de ouro, com certeza, né? Porque depois virou pedra no final, né? Então, daí Deus deu força para ele com o esforço dele, pelo jeito, ele foi à luta, ele não desistiu do sonho dele, ele foi jogar, Deus, né, viu que ele era uma pessoa boa, porque ele subiu ele, né, deixou ele subir, no fim ele se tornou um rei, né, dizem que, naquela época eu não ligava muito para futebol, nem prestava muita atenção, então diz que foi um grande herói mesmo no futebol, né, que jogou muito, deu muitas alegrias, ele teve muitas alegrias, né? Deus ponhou o império na mão dele, porque eu acho que ganhou. Ele ainda pegou a época de dinheiro, né? Ganhou, porque depois o jogador começou a ter valores, então ele foi reconhecido. Meu tio não, meu tio foi até a época ainda que o jogador não ganhava muito, então ele não guardou dinheiro, nem deixou nada para nós, para a família, porque nem filho, se ele arrumou filho, ficou aí pro mundo afora, morreu sozinho, sem mulher, sem filho. Tanto é que se ele tivesse morrido rico, eu também teria parte na herança. Eu era sobrinha, né? Então, ele é irmão do meu pai, mas ninguém pegou nada. Levou para ele mesmo o que ele ganhou. Não levou não, usou, né? Porque levar, não pode levar, não dá para levar nada. Então, mas fica o exemplo, ó, que Deus ajuda, Deus ajudou, né? Fez coisas lindas na vida do Pelé, né? Subiu ele lá em cima, deu muitas alegrias, ele foi o rei, quantas taças ele ganhou, ele era reconhecido mundialmente, né? Todo lado, o rei Pelé. Só que, no final, ele não soube valorizar o que Deus deu, porque Deus nos dá, né? Tem muita gente que xinga, que vê uma pessoa subindo na vida, fica bravo, que nem tem uns cantores, que tem isso, tem aquilo, pensa, não, eu falo, nossa, sorte dele, que ele tem, mas que é uma pessoa boa, que ajuda os outros, que mantém entidade, que é sempre ajudando, e nessas lutas aí da Covid mesmo, eu vi muitos artistas ajudando em dinheiro, né, comprando tubo para as pessoas, isso é muito lindo, dividir o que tem, que tá até sobrando para eles, né, porque vai indo, o dinheiro até uma altura é bom, depois começa a sobrar, você não sabe nem o que faz, mas você gasta em besteira, tudo, então faça caridade, ajuda um que tá lá embaixo, que a gente vê tantas pessoas passando fome, pessoas comendo lixo, uns é porque não vai à luta mesmo, e outros é porque não teve oportunidade na vida. Quantas pessoas, todo mundo tem sonho, mas nem todo mundo tem a sorte de ser realizado. Às vezes morre com ele no peito, né? Então, só que o Pelé não soube reconhecer as coisas que Deus deu. Ele poderia fazer muita coisa bonita para os outros, não sei se ele fez, porque eu nunca fiquei sabendo, e principalmente ajudar a filha que não estava atrás de dinheiro dele, que só queria o reconhecimento do pai. E nem a hora da morte da moça, ele foi lá dar um abraço nela. Mas Deus não deixou ela sofrer, porque ela morreu com o coração bom. Ela queria um abraço do pai, porque ela perdoou o pai, mas ele não perdoava ela. Que culpa tinha ela de existir no mundo, sendo que foi ele que pôs ela no mundo, não é mesmo? Então, ele começou como um rei. Ele poderia ter agora uma morte como herói, né? Um herói, né? Poderia ser um herói. Mas ele acabou com as coisas que Deus deu só num gesto canalha que ele teve no final da vida dele, que já estava no final, porque não faz tanto tempo assim, né? Porque ele achava que ele era imortal.
E agora ele está lá, passando o mesmo, que se humilhando. Se humilhando não, porque do jeito que ele está lá, já não está nem mais. Ele está precisando dos outros para cuidar dele. E agora vão lá e chamam os netos para vir ver ele. Que bom se ele pudesse ver, porque eu acho que ele nem está vendo mais nada. Ele está vivo porque está mantido em aparelho por causa do dinheiro dele. Se ele fosse pobre, ele já não tinha mais, ele, nem aqui estava mais. Então, quer dizer, o povo não precisa nem Deus, lógico, quem vai dar o verídico final é Deus. Mas o povo já está cobrando dele aqui na terra mesmo. Só você vê comentário do que ele fez com a filha dele, tudo. Que bom que fosse quando na hora da sua morte você vê as pessoas falando coisas boas que a pessoa fez, né? Então, eu acredito sim que vai ter o julgamento, que vai ter a vinda de Cristo, que ninguém está no céu. Os que não tiver salvação já foi para o inferno mesmo. Agora, os que tiver salvação ainda vai passar pelo purgatório, que eu acredito que o purgatório seja aqui nesse mundo mesmo, que Deus ainda dá uma chance de você se arrepender até no último suspiro, que pode ver. Então, dizer que confere ferro, fere, confere, ferro será ferido. E se você for observar, todas as pessoas que viveram bem aqui na Terra, seja bom, ou seja pobre, ou seja rico, se ele viveu uma vida digna com o que ele pôde, se ele era rico, ele fez caridade, se ele era pobre, ele dividiu o que ele tinha, ou pelo menos ninguém prejudicou um outro, né? Ninguém prejudicou, viveu lá no cantinho dele. Vocês podem observar que tem uma morte muito linda, eles não sofrem, esses que morrem de repente, maioria pessoas boas, né? Tem ruim também que morre, né? Que esses aí eu acho que Deus não dá tempo nem dele se arrepender. Mas não sofrem muito, ou mesmo que está doente ali, com certeza ele não está sofrendo as dores. Agora, as pessoas que aprontaram, pode ter certeza que o final dele é muito triste. Então, esse é o purgatório, que é um momento que Deus não quer perder nenhum filho seu. Pode ver, né, bandido, pessoa ladrão, ele perdoou na cruz, e muitos exemplos na Bíblia. Então, ele não quer perder nenhum filho seu. Ele quer recuperar tudo, porque o demônio, que é o espírito, que na verdade foi criado por Deus, que rebeliou, né, que ele não aceitou ser do jeito que Deus queria. Então, o que ele faz? Ele está numa guerra constante aqui na terra. Ele está querendo tomar tudo que é de Jesus, tudo que é de Deus. Que somos nós, né? Porque Deus não quer riqueza, não quer nada. Ele quer nós de volta, limpo, puro, como ele põe no mundo. Então, ainda ele dá a chance, ele deixa, que nem está uma pessoa sofrendo. A gente morre de idosa, o povo tenta ajudar, mas com certeza ele aprontou lá atrás. Eu acredito, eu vejo esses idosos apanhando, sofrendo, eu tenho dó. Mas eu fico pensando, ninguém sabe o passado desse idoso. Não sabe se ou está abandonado num asilo, que nem filho vai ver, nem nada. Aí eu fico pensando, ninguém sabe o começo da vida dele, né? O povo está vendo o fim, mas ninguém viu o começo. O povo não sabe da vida dele. Que nem o Pelé, o povo fica sabendo que é ressentimento, mas se fosse muito antigo, ninguém nem lembrava mais. Que o povo só faz aquele forfé no começo, sim, depois todo mundo apaga, é como joga água naquele fogo, vamos acender o outro lá na frente, né? Assim que tá a vida agora, né? Cada um com a tochinha tacando fogo no mundo. Então, essas pessoas que sofrem no final da vida, com certeza Deus está dando, o purgatório, Deus está dando mais uma chance para ele se arrepender, porque Deus não quer perder ele, por mais pecador que ele seja. Então, fica a dica aí. Deus pode dar, Deus sabe a hora certa de nos dar, mas ele também sabe a hora certa de nos castigar. Sim, ele é pai, um pai não castiga seus filhos. A gente não bate, não castiga, põe de castigo um filho quando está aprontando, não porque a gente odeia ele, porque a gente quer salvar ele. Você está numa droga, você está roubando, você está aprontando, você não pega, bate nele. Os pais que são honestos, os pais que amam seus filhos fazem isso sim. Eu mesmo, tenho 3 filhos, tudo casado, tenho 6 netos. Eu fiz, graças a Deus, meus filhos só me dão orgulho e meus netos também. Estou ali na cola, porque tem 18 anos, pequenininho, tem toda a idade, eu estou ali o tempo todo corrigindo. Por quê? Às vezes até dá uns tapinhas, põe de castigo no quarto, ninguém nada bater para judiar, mas castigo sim, não deixo assistir isso, não assistir aquilo. Por quê? Não é porque eu tenho raiva deles, é porque eu amo. E assim é o nosso pai. Eles dá a chance até no último suspiro. Agora todo mundo fica condenando o Pelé, eu também não concordo com as coisas que ele fez, mas de repente ele, naquela hora que ele está agonizando ali, o coração dele se transforma como aquele coração daquele menino que ele foi um dia sonhador, né? Que ele quis subir nas montanhas e Deus levou. Só que quando ele estava lá na montanha, em vez dele lembrar que Deus levou ele até lá, ele esqueceu. Aí ele viu o mundo, né? Ele viu o mundo, a riqueza,
a ganância. Então, se ele não perdoou, se ele não fez uma caridade com a filha, que era o sangue dele, que ele foi no mundo, imagina as coisas que ele fez para os outros, com certeza também não valeu nada. Agora o que vale não é o começo, é o fim. Se Deus o perdoar, quem somos nós para condenar, não é mesmo? Tá aí minha opinião. Se você concorda comigo, bem, se não concorda também, todo mundo tem o direito de falar, de concordar ou não, né?